Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 78. Bons estudos! Dá uma olhada nessas peças aqui. Todas elas foram feitas com processos não convencionais de usinagem. Processos que aproveitam a capacidade que alguns materiais têm de reagir quimicamente com outros. A usinagem química e a usinagem eletroquímica, assuntos da nossa teleaula de hoje, são exemplos desses processos. Primeiro, você vai entender como acontece o processo de usinagem química e ver a crescente aplicação desse método em diversas indústrias modernas. Vai ver quais são os passos da usinagem química. Depois, vai conhecer o outro processo, o da usinagem eletroquímica. Os primeiros a utilizarem reações químicas para conformar metais foram os gravadores. Esses artistas empregavam e utilizam até hoje uma mistura de ácido nítrico e água para desoxidar e gravar metais. Essa solução recebe o nome popular de água forte e essa é a especialidade do seu Paulo aqui, que vai explicar para a gente como ela funciona. Bem, não tem segredo. Por exemplo, essa estampa em relevo. Você primeiro tem que saber quais as partes que podem aparecer e as que não devem aparecer na estampa. Como essas aqui, certo? Aí, você deve preparar a peça protegendo as partes que não podem ser corroídas. Depois você adiciona o ácido de modo a corroer somente as partes não protegidas. Daí, a outra parte, que é a figura que você quer que apareça na estampa, vai ficar em alto relevo. Puxa, realmente é um trabalho de artista. Só que, por mais bonito que possa parecer esse trabalho artesanal, na verdade, ele não atende às exigências atuais de um trabalho de usinagem industrial. Hoje em dia, é preciso obter formas, dimensões, arestas e estados de superfícies bem definidos. E isso, a usinagem química pode conseguir com a exatidão exigida. A indústria aeronáutica é uma das que mais vem se beneficiando com os procedimentos de usinagem química. O processo contribuiu para diminuir o peso das aeronaves, eliminando os materiais desnecessários das peças. Melhorou a relação resistência-peso, sem prejudicar a resistência mecânica das aeronaves. Os investimentos do setor aeronáutico ajudaram a desenvolver tecnologias para aplicar a usinagem química não apenas ao alumínio, mas também a outros metais, como o ferro, o aço, os inoxidáveis, o titânio e o tântalo. Mais recentemente, com o desenvolvimento da indústria eletrônica e da microeletrônica, a usinagem química recebeu um novo impulso. Peças precisas, delicadas, de pequenas dimensões, sem qualquer deformação do metal. Só a usinagem química atende a tantas exigências da indústria eletrônica. Os circuitos eletrônicos, por exemplo, são impressos em chapas fabricadas de resinas e revestidas com metal, geralmente cobre. Há mais ou menos 5 anos, as indústrias elétricas e de mecânica de precisão também aderiram à usinagem química. É ideal para produzir em série peças miniaturizadas, cada vez mais usadas na indústria. E muita coisa nova vem aí pela frente. Novas necessidades vão surgindo e novas tecnologias vão sendo desenvolvidas. Mas vamos agora ao princípio básico. A usinagem química consiste em submeter certas partes de uma peça metálica à ação de uma substância corrosiva. Por isso, o que nós devemos fazer para proteger as partes que nós não queremos submeter a essa substância agressiva? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, para proteger a parte que se deseja, vamos ter que cobrir com algum material resistente à substância corrosiva. Ou seja, temos que fazer uma máscara sobre a peça com esse material insensível, seguindo as formas e as dimensões desejadas. Daí, durante a usinagem, essa parte não é corroída, fica em alto relevo, com o desenho que tínhamos planejado.
Antes de mais nada, temos que preparar a superfície de metal. Ela deve estar limpa, bem limpinha, livre de qualquer gordura. Se você quiser, pode passar uma lima ou uma lixa. Um atrito de leve garante a aderência da máscara. E uma boa aderência garante uma boa usinagem. Bom, depois que está limpa, a chapa deve ser protegida de toda a poeira e deve ser manipulada o mínimo possível, de preferência de luvas. Bom, para fazer as máscaras, existem vários materiais que são utilizados, como plásticos, borrachas e resinas fotossensíveis. Eu estou usando verniz, que é o que eu tenho aqui na minha oficina. Esse é o gabarito da letra que eu quero gravar. Ele foi colocado sobre a placa e agora eu vou cobrindo com verniz. Assim, quando for para a usinagem química, a parte da letra protegida pelo verniz acabará em alto relevo. Ô Tito, eu não sabia que existiam tantos produtos que a gente pode usar para fazer uma máscara ou uma fotoferramenta. Exatamente. O importante é que resistam à substância corrosiva e que tenham uma boa aderência. E tem que resistir às vezes por muito tempo, né? Porque às vezes demora até chegar no resultado desejado, né? Agora, Caio, eu não entendi uma coisa. Por que as máscaras devem ter dimensões diferentes do modelo desejado? Isso o Orlando já falou. A dissolução do metal nunca acontece de forma rigorosamente vertical. Um pouco da solução sempre penetra sob a máscara. Por isso, as medidas das máscaras têm uma pequena diferença em relação às cotas finais desejadas. Para fazer esse cálculo, devemos levar em consideração a espessura de solver, o tipo de metal e o meio corrosivo que o trabalho será feito. Aí, chegaremos a uma determinada velocidade de dissolução. Tá aqui, Tito. Tá o desenho da peça. Certo. E a fotoferramenta. Legal, aqui já tem a placa de metal devidamente limpa. Ok, agora você passa essa tinta especial aqui, que é resistente ao agente corrosivo. Pode deixar que já estou passando, ó. Pronto, Caio. Eu já posso levar para a estufa. Ok, bom. Então, enquanto o Tito vai até a estufa, eu tenho aqui uma placa prontinha que já recebeu a tinta especial. Essa placa agora vai receber a aplicação da fotoferramenta. Depois disso, a gente vai fazer a fotografia e a revelação para deixar as partes desprotegidas e prontas para o ataque químico. Essas placas vão ficar assim. Agora a gente pega a placa e passa ela pelo cloreto férrico, que é o nosso agente corrosivo. Somente a parte não protegida será dissolvida pelo agente corrosivo. Além de tintas resistentes, você pode usar também borracha para fazer as máscaras. Nesse caso, você desenha o contorno desejado na própria borracha. Depois, você recorta. Daí, você vai ficar com uma máscara como essa daqui. Agora, é só aplicá-la diretamente na peça antes da usinagem química. A camada de borracha precisa ser bem homogênea, de modo a não formar bolhas ou a reter poeira. Por isso, a limpeza é fundamental nesse processo. Para trabalhos que exigem grande exatidão, o melhor é usar resinas fotossensíveis. Elas são submetidas à radiação ultravioleta e depois reveladas. A revelação faz aparecer o desenho da peça e deixa descoberto o metal a dissolver. Mas qual é a vantagem de usar a resina fotossensível? Bem, você pode fazer a redução fotográfica, não é? Diminuir a parte protegida do desenho em grande escala e com exatidão. E quando é usado o recorte manual ou gabarito, essa exatidão vai depender da habilidade do operador. Certo. E depois de revelada, a peça já está pronta para usinagem? Não. É recomendável deixar a peça numa estufa, aquecendo a temperatura uniforme. Pode colocar também numa câmera de radiação ultravioleta. Acontece uma espécie de recozimento, aumenta a aderência e a resistência da resina aos ácidos, o que vai melhorar a qualidade do nosso trabalho. Agora sim, a peça está pronta para a usinagem. Olha aí, mais uma boa dica para você. Colocada a peça com a máscara na solução agressiva, o cloreto férrico vai reagir em contato com o metal. A gente usa soluções alcalinas para o alumínio e para o aço. Agora, a gente usa as substâncias ácidas para usinar níquel e o cobre. E depois da usinagem, a peça deve ser cuidadosamente limpa. Bom, em alguns casos, a peça deve passar por um escovamento mecânico seguido de um banho. Agora, se a gente quiser trabalhar com material um pouco frágil, a gente recorre à limpeza por ultrassom. O maior inconveniente da usinagem química é que o recorte não fica rigorosamente perpendicular à superfície e que os ângulos não ficam bem reproduzidos. Muitas vezes nós temos que fazer uma, duas peças, enfim, várias tentativas até se chegar à regulagem definitiva.
Mas, por outro lado, a usinagem química tem também as suas vantagens. Ela produz peças sem rebarbas, sem deformações e estruturalmente perfeitas. Se compararmos com a usinagem mecânica, a usinagem química é muito mais rápida, principalmente quando se trata de produzir peças frágeis e bastante complexas. Bom, entendido o que é a usinagem química, vamos ver agora o que é a usinagem eletroquímica, que se baseia na eletrólise. A palavra eletrólise vem da língua grega. Eletro quer dizer corrente elétrica e lise, quebra. Portanto, eletrólise significa a decomposição de uma substância por meio de corrente elétrica. A eletrólise ocorre quando uma corrente elétrica contínua é passada entre dois materiais condutores mergulhados numa solução ácida ou alcalina. Para entender melhor, vamos ver o que acontece dentro de uma célula eletrolítica. Numa solução aquosa de cloreto de sódio, os íons de sódio são positivos e os de cloro são negativos. A própria água tende a se dissociar em H+ e OH-. Quando há uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, cria-se um campo elétrico que provoca os movimentos dos ânions negativos para o ânodo e dos cátions positivos para o cátodo. Muitas reações podem acontecer aqui dentro. Se colocarmos ferro, por exemplo. O átomo de ferro reage com a água, formando hidróxido ferroso e liberando hidrogênio. A retirada do material se dá átomo por átomo, conforme as leis de Faraday. Quanto maior a intensidade da corrente, maior a quantidade de matéria removida ou depositada. Essa quantidade é proporcional à valência grama da substância. Por que valência? Valência é a capacidade que um átomo tem de formar ligações químicas, certo? Se um elemento tem valência 2, é porque ele pode formar duas ligações. Para dissolver anodicamente um metal de valência 2, é necessário fornecer 2 elétrons por átomo a ser removido. Portanto, a quantidade de material a ser dissolvido depende muito mais da massa atômica e da valência do metal do que de outras características, além da intensidade da corrente e do tempo de exposição, é claro. Vamos ver como tudo acontece à medida que o cátodo se aproxima do ânodo numa velocidade constante. Ou seja, a distância chamada gap vai diminuindo e a eletrólise vai acontecendo. Assim, reproduz-se no ânodo a forma desejada da peça. É lógico que existem máquinas de pequeno e de grande porte, e a escolha entre uma e outra vai depender do tipo de trabalho que se quer realizar. Mas uma coisa que é preciso se preocupar é com o eletrólito. Este líquido tem que ter algumas características fundamentais. Alta condutibilidade, tem que transmitir corrente elétrica e não formar produtos insolúveis que possam prejudicar o trabalho de erosão do ânodo. Qualquer depósito pode alterar a forma da ferramenta e afetar a sua reprodução, certo? Agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu 2 mecanismos não convencionais de usinagem, que se baseiam na ocorrência de reações químicas, usinagem química e usinagem eletroquímica. Aprendeu como se prepara a peça, a ferramenta e a máquina. Viu como se fazem máscaras do uso de tintas especiais, borrachas e resinas fotossensíveis. E aprendeu também várias dicas de como conseguir um melhor resultado. Por último, viu como acontece uma usinagem eletroquímica, a importância da valência do eletrólito e da intensidade de corrente. Bom, agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima.